O nosso parabéns também. Parabéns, mulheres. E agora é hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Eu converso agora com o Carlos Poggio, que é professor de Ciência Política do Berea College, sobre as relações Brasil-Estados Unidos. Professor Poggio, boa noite. Obrigada pela participação direta aí dos Estados Unidos. Boa noite, Denise. Sempre um prazer conversar com você, quem nos assiste aí pelo Jornal da Gazeta. Bom, vamos falar da grande expectativa que veio dessa Assembleia da ONU, que é a possibilidade de um encontro, de uma conversa mais direta agora entre Trump e o presidente Lula. Não é? Trump disse que pintou uma química entre eles, hoje o presidente Lula usou esses termos, falou que acha que pintou uma química mesmo, mas parece que não vai ser uma reunião presencial, seria mais um contato virtual ou por telefone. Há grandes temas a serem discutidos, mas eu queria saber qual a sua expectativa, se aí dos Estados Unidos você acha que Trump está mesmo disposto a negociar com o Brasil? Olha, Denise, a gente sabe que uma das questões importantes desses encontros na Assembleia Geral da ONU, mais do que os discursos, né, são esses encontros de bastidores, né? Uma oportunidade para líderes do mundo inteiro, estão no mesmo lugar, no mesmo prédio, então, portanto, isto gera uma série de oportunidades. Isso foi confirmado neste último encontro, né? Ou seja, mais importante que o discurso do Lula ou do Trump foi justamente este breve encontro em que, segundo Lula, segundo Donald Trump, gerou esta química, né? Isto, normalmente, a gente não falaria sobre isso se tratando de presidentes normais, digamos assim, dos Estados Unidos, né? O Donald Trump, ele é um ponto fora da curva, não preciso dizer isso. Então, para a gente analisar o Donald Trump, que é muito personalista, né, que muda de ideia muito rapidamente, basta ver, por exemplo, a reação dele com a questão da Ucrânia, né? Ele hoje fala exatamente o contrário daquilo que ele falava há menos de um mês atrás, né? Então, ele muda muito rapidamente de opinião a depender do seu humor, a depender do que ele quer criar, de emoção. Ele vive muito nessa questão de criar uma história, né? Imprevisibilidade, portanto, o assunto está sempre nele. Então ele decidiu no seu discurso, em que ele leu uma parte muito crítica ao Brasil, mas na parte de improviso ele falou relativamente bem desse breve encontro com o Lula. Então, sai melhor do que entrou, né? A relação Brasil-Estados Unidos entrou muito ruim, continua muito ruim, mas saiu melhor do que entrou. Se o encontro vai servir para melhorar, além disso, a situação ou não, é difícil a gente saber, porque é difícil a gente saber como é que vai estar o humor do Donald Trump naquele momento. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma oportunidade que aparece, uma oportunidade que não havia até então. Os canais estavam muito fechados até então, e agora houve pelo menos essa abertura. Agora, não houve muita repercussão na imprensa aí dos Estados Unidos em relação a esse ponto específico do discurso de Trump. Se falou da posição dele de uma forma geral, ele falou logo depois de Lula. Lula manteve um discurso bastante austero, defendendo o Brasil, a independência do país, o discurso nacionalista, a não interferência no judiciário. Você acredita que a aplicação da Lei Magnitsky, que foi aplicada inclusive na véspera à esposa do ministro Alexandre de Moraes e também a outros integrantes do judiciário, que a suspensão de visto seria o suficiente para Trump? Porque Trump tem aquele problema de não querer dizer ou que digam que ele voltou atrás. Ele tem até o apelido de taco exatamente por causa disso, porque ele acaba amarelando nos vários assuntos, não é? Então, como é que ele pode negociar com o Brasil hoje sem dar a ideia de que ele voltou atrás nessa questão política? Eu acho que o Donald Trump ele não tem mais muito apego a essas questões, né? No segundo mandato dele, claramente ele está numa circunstância em que ele não liga muito para o que falam, para o que pensam dele. A grande questão que pode eventualmente trazer algum problema para o Donald Trump é se a economia dos Estados Unidos não for bem. O grande elemento que trouxe ele, que levou ele à reeleição, era a percepção do público americano de que a economia americana ia mal, principalmente no que concerne ao aumento de custo de vida e à inflação. No caso do Joe Biden, havia muito essa questão do preço do ovo, né? Virou um símbolo da questão da inflação. E o preço do ovo, de fato, nos últimos 5 anos aumentou mais de 100%. No Trump, agora aqui nos Estados Unidos, há um aumento muito grande do preço da carne. E carne é um dos principais produtos que o Brasil exporta para os Estados Unidos, né? E uma tarifa de 50% certamente vai trazer ainda mais complicações nesse sentido. Então é possível que o Donald Trump, que tem tomado muitas decisões do governo, sem pensar muito nas consequências de longo prazo, nos custos, etc., são questões muito impulsivas, né? Ele se cercou de pessoas
cuja única função é apenas dizer sim para ele, o que é diferente do primeiro mandato. No primeiro mandato havia um certo filtro, nesse segundo mandato não tem filtro. Então ele toma as decisões sem muito pensar nelas, e depois vem as consequências. É possível que essas consequências econômicas façam o Trump repensar na possibilidade de colocar tarifas ao Brasil. Lembrando que qualquer tipo de sessão, de negociação que houver entre Lula e o Trump, e o Trump ceder alguma coisa para o Brasil, isto será um recado muito ruim, né, para aqueles no Brasil que estão contando com o Donald Trump como um grande aliado para poder pressionar o Brasil em questões que são alheias ao comércio internacional. Os bolsonaristas ontem, Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo aí dos Estados Unidos, já colocava essa possibilidade de encontro como uma armadilha que estaria sendo armada por Trump, que poderia tratar Lula como tratou Zelensky da primeira vez, sendo, como você disse, ele já até mudou de opinião em relação a essa questão, Putin não aceitou cessar fogo, mas em relação ao Brasil ele pode exigir alguma contrapartida. Tem a questão do etanol, que ele reclama de o Brasil colocar restrições às exportações, há interesse nas terras raras, o Brasil pode aproveitar até para atrair investimentos dos Estados Unidos, e tem uma grande divergência, que é a questão das Big Techs. O Brasil quer regulamentar e tem uma postura diferente de Trump. Trump fala muito da liberação, da liberdade de manifestação através de redes sociais, sendo que ele anda censurando jornalistas aí nos Estados Unidos. Como é que você vê esses 3 pontos? E essa é a questão mais relevante. Na verdade, quem espera do Donald Trump algum tipo de lealdade do ponto de vista de alianças, ou que espera algum tipo de ideologia muito forte, não é assim que o Donald Trump opera. Ele não é alguém que opera no campo dos valores, no campo da lealdade de longo prazo. Ele opera no curto prazo, em ganhos imediatos que ele possa ter, dentro dessa noção do que ele chama dos acordos, né? O deal, né? Que ele gosta de falar, que tudo é um acordo. Ele vê as relações internacionais como um grande conjunto de acordos que ele pode fechar a partir dessa perspectiva de homem de negócios, que é a perspectiva que ele traz para as relações internacionais. Então, se ele conseguir algum tipo de acordo com o Brasil, né, que ele perceba 2 coisas que são importantes para o Donald Trump. Uma coisa é ele ter algum tipo de ganho material específico, mas tem um segundo elemento, que é a aparência, né? O Trump ele é muito performático. Ele tem que sair deste encontro com a percepção de que ele saiu ganhando, ainda que materialmente não haja nenhum ganho imediato. Então, essa questão de imagem, né, quando você está lidando com alguém cuja principal motivação não é questões de longo prazo, não é o bem-estar do país como um todo, mas é o próprio ego, você tem que saber como lidar com isso. E muitos países estão aprendendo a lidar com isso, com o ego do Donald Trump, né? Os europeus estão fazendo isso. Outro dia, o Reino Unido mesmo fez aí, né? O rei Charles recebeu o Donald Trump com um encontro de Estado, e o Donald Trump tratou muito bem o Reino Unido, porque é um pouco assim nesta chave que ele opera, né? Esse personalismo muito grande. Então, isso é o que vai determinar o resultado dessas negociações. Mas, de novo, já é melhor uma conversa do que o que havia antes, que é uma situação que estava completamente bloqueada. Agora tem um canal de negociação aberto, mesmo que seja através de vídeo, através de telefone, eles podem chegar ao entendimento com concessões das 2 partes. O Brasil nem sabia o que oferecer, porque o que ele cobrava era interferência no judiciário e por aí não havia qualquer possibilidade. E tem uma outra questão que está sendo muito colocada também, que é o do terrorismo, de organizações criminosas serem consideradas como terrorismo, é a justificativa, inclusive, pela atuação próxima à Venezuela, dos Estados Unidos. O Brasil pode conseguir um trabalho junto, uma organização, porque temos facções, há essa preocupação que Trump, em determinado momento, passe a considerá-las também como terroristas, mas não pode haver um trabalho conjunto nesse sentido? O que a gente está vendo por parte da administração Trump é um processo bastante claro de militarização da política externa e interna, né? Então, mandando, por exemplo, militares para lidar com questões de segurança doméstica. Vimos isso na Califórnia, em Washington, agora em Chicago, né? E do ponto de vista internacional, lidando com outras ameaças, por exemplo, essa questão dos cartéis, que normalmente é algo tratado na chave da criminalidade internacional, uma questão de polícia, não é uma questão militar de segurança nacional. Então, portanto, quando você bombardeia uma lancha com 3 pessoas, né, quando você poderia
poderia muito bem parar essa lancha, prender as pessoas que estão na lancha ou fazer qualquer tipo outro de ação, você está militarizando essa questão do cartel de drogas. E você, ao designar, quer dizer, qual que é o objetivo do Trump de designar essas organizações como organizações terroristas, né? Elas são organizações criminosas transnacionais, não são organizações terroristas, né? O objetivo dessas organizações é o crime internacional, não é fazer terrorismo. São coisas distintas que devem ser analiticamente separadas. Mas do ponto de vista legal, o Donald Trump colocar essas organizações como terroristas dá a ele determinadas ferramentas que ele não teria. Ferramentas essas, por exemplo, que ele tem utilizado contra essas pequenas embarcações na Venezuela. Permite ele utilizar o poder militar com relação a isso. Então o Brasil precisa ficar atento também como lidar com essas questões. Teria um risco nesse sentido. Eu agradeço muito a participação de Carlos Poggio, que é professor de Relações Internacionais e também professor de Ciência Política, agora no Berea College. Carlos Poggio, muito obrigado, uma boa noite. Obrigado, Denise. Boa noite a todos.